Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus possa abençoar todos os irmãos que estão nos assistindo agora. Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus Cristo. Que nesse tempo que nós estamos passando agora, Deus possa dar força a cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Né? Aqueles também que não puderam estar acompanhando através, né, do culto online, mas está em suas casas, que Deus possa estar fortalecendo a cada um nessa hora, né, difícil, e que Deus possa estar suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Glória. Está lendo a palavra do Senhor aqui, em Tiago, né, Tiago, né, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, né? Que a palavra do Senhor diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu Deus, meu Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu como era. Amém? Irmãos, aqui na palavra do Senhor, aqui, né, na carta de Tiago, aqui ele abrange vários assuntos acerca do cristão. E no capítulo 1 aqui, ele fala, uma delas, ele fala sobre nós sermos cumpridores da palavra de Deus. É fácil, irmão Edmar? Não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Porque a palavra do Senhor diz que se nós ouvirmos a palavra do Senhor, Deus vivo, né, nós vamos nos libertar. E o processo, né, de libertação não é da noite para o dia, porque se fosse da noite para o dia, toda a igreja já tinha sido arrebatada da terra. Deus vivo. Né? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis: E disse Deus, haja. Pronto. Deus falou, haja luz, houve luz, haja terra, separação, haja luminares de dia, haja luminares de noite, e houve. E aqui a palavra do Senhor manda nós seguirmos o passo do cumpridor da palavra e dono dela. Né? Aquele que mesmo lá em Gênesis falou assim, haja, é esse aí mesmo. Deus é E a palavra do Senhor diz aqui que nós não podemos ser só ouvintes, né, da palavra, mas cumpridor, né? Nós temos que cumprir como está escrito na palavra do Senhor. É difícil? É difícil, mas não é impossível para quem pratica, né? A gente sabe, irmão, que toda prática leva a pessoa a ter experiência, e toda prática leva a pessoa a ser mais experiente, e se ele não parar, ele chega lá na frente como um mestre. Porque a palavra do Senhor não diz que o Senhor não levantaria para mestre? Mas como é que um mestre pode ser mestre se não é cumpridor da palavra do Senhor? E a palavra do Senhor diz, sede cumpridores e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, a palavra do Senhor aqui nos alerta, né, a nós buscarmos mais na palavra do Senhor, orientação na palavra do Senhor, né? Aqui nessa carta que Tiago escreve, essa carta, irmão, ela está repleta de orientação, principalmente sobre fé, né? Que todos
hoje que tiveram oportunidade, falaram sobre fé. E aqui na carta que Tiago escreve e ele orienta, ele fala: meus irmãos, não sejamos somente ouvintes, mas sejamos cumpridores Deus é da palavra do Senhor. A gente sabe que toda prática, irmão, quanto mais você pratica, mais experiência você adquire. Quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você segue a pisadura do mestre. O mestre, quando ele estava dentro do barco, ele disse: passamos para o outro lado. Ele já estava dizendo: a tempestade não vai me impedir de passar para o outro lado, não. Quem estiver dentro do barco comigo, vai passar para o outro lado. Ele estava dizendo: nós vamos passar para o outro lado. Já pensou se ele fala assim, ó: vamos entrar no barco. No meio do mar, eu vou estar dormindo, não me acorde, a tempestade vai vir forte, vai faltar afundar o barco, me acorde não. Não, ele falou assim: passamos para o outro lado. Deus eterno, aleluia. Né? Mas só que ele não vai junto não. Ele manda os discípulos ir e no meio do mar uma tempestade vem. Uma tempestade vem. E eles ficam com medo. Aí Jesus vem andando sobre o mar. E em outra passagem, Jesus está dentro do barco. Dormindo. Jesus está dentro do barco dormindo. Mas qual foi a orientação que Jesus falou? Quando Jesus levanta, Jesus fala: homens de pequena fé, não crede? Meu Deus. Né? E numa situação difícil como essa que nós estamos passando, irmãos, a gente ouve o quê? Muito discurso, irmão. Muito discurso. A gente ouve discurso de todo jeito. Mas sabe, uma das coisas que a palavra do Senhor diz que Jesus se admirou foi quando ele viu o centurião. O centurião, aquele que cuidava, né, dos homens, que tinha homens à sua ordem, que falava para um vai, ele vai, outro vem, ele reconhecendo a autoridade de Jesus, e ele falando, né? E Jesus diz assim: nem Israel, quando Jesus ele usa essa expressão, nem Israel, Jesus esperava que lá em Israel ele encontrasse uma fé como a do centurião. Ele disse: nem Israel encontrei tamanha fé. Meu Deus. Né, irmãos? E a gente sabe, né? Voltando aqui no texto aqui, enganando-vos com falsos discursos. Por quê, irmão? As pessoas que estão em nossa volta são as que mais nos observam. É verdade. As pessoas, irmão, que não são cristãos são as que mais nos observam. Ixi, ele está passando por dificuldade. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Até agora eu não vi aqui não. 2 dias. 1 mês. Meu Deus. Hoje eu não vou falar para gritar não, irmãos. É mais para nós guardar na mente e praticar amanhã ou hoje mesmo. Eles esperam, né? Como diz a palavra, que o anticristo também espera, ele aguarda com expectação a manifestação da igreja do Senhor, né? O ímpio está lá fora, está passando por dificuldade, às vezes até mais do que nós, porque se ele tivesse a Cristo, ele passava, mas ele sabia que ele ia passar por outro lado, junto com Cristo, né? E a gente se depara hoje, irmãos, muitas vezes com falso discurso. Quantas pessoas falam: irmão, como eu era, eu fui. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que esquecer, esquecendo das coisas que se passaram. E agora eu tenho que alcançar o que está diante de mim. Deus grande. O apóstolo Paulo fazendo um alerta: olha, lembre de onde você saiu, mas lembre de onde aonde você vai ter que entrar. Lembre que há uma salvação. Lembre que você tem que entrar no céu. Lembre que você tem que fugir do pecado. Salmo 129, lá ele fala assim, que desde a mocidade dele, né, ele sempre lutou. Os inimigos não conseguiram prevalecer contra ele, porque o Senhor guardava. Lá no Salmo 129. A palavra do Senhor aqui, irmão, quando fala assim sobre falsos discursos, a gente lembra de quê? Quando fala de falso discurso. O que é falso discurso, irmão?
é nós falarmos e pregarmos e não vivermos. É a gente pregar e não viver aquilo que prega. Isso é falso discurso, irmão. E todas as pessoas que estão em nossa volta estão nos observando. É tanto que a própria palavra do Senhor diz: vós tendes uma grande nuvem de testemunho. Meu Deus. Ou seja, que estão em nossa volta. As pessoas que estão em nossa volta estão nos observando. Dia após dia estão nos observando. Dia após dia estão... Vamos ver se o irmão que evangelizava vai sair para evangelizar agora. Uai, cadê o irmão que evangelizava? Sumiu da rua. Não entrega mais nem um folheto mais. Eles estão observando, irmãos. E outra coisa, o ímpio que está lá fora, muitas vezes ele está com mais coragem que o cristão que está dentro de casa. Muitos falam: irmão, não estou tendo força mais para orar. Aqui na carta de Tiago, Tiago fala assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores, porque isso agrada ao Senhor. E a gente se depara muitas vezes, irmão, as pessoas que antes nós pregavam e dizia: Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus tira a tristeza do seu coração, estão lá fora perguntando: cadê o irmão que pregou para mim que Deus tira a tristeza? Cadê o irmão que falou que Deus cura e Deus liberta, Deus transforma? Deus grande. Estão fazendo essa pergunta para nós, irmãos. Agora pode usar máscara, irmão. Agora também pode sair lá fora. Antes não podia não, agora pode. Sair lá fora com a máscara, dizer: Jesus te ama. Deus é Por quê, irmãos? Se a gente tiver medo da enfermidade que ele está lá fora, o que garante você a sua salvação para você entrar no céu? Porque o apóstolo Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? A peste, a fome, a espada. Ele estava falando no sentido de perseguição. Para a igreja primitiva, ele falava no sentido de perseguição, que a igreja seria perseguida. A igreja, ela seria perseguida. Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos. Hoje, nós estamos passando por essa situação, irmão, que a igreja primitiva, numa hora dessa, irmão, estava lá fora, com máscara e tudo, pregando, coxo andando e cego vendo. E a palavra do Senhor aqui, continuando aqui, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao seu espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu como era. Ou seja, a pessoa prega aqui, sai pela porta da frente, vai embora e esquece do que pregou e não sabe mais nem como era. Não, agora aqui ele está chamando a atenção. Nós temos que observar a palavra do Senhor e sermos transformados por ela. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, sejais meus imitadores, assim como eu fui imitador de Cristo. Ele estava falando assim: olha, eu fui imitando Cristo. Cristo curou, eu também. Cristo pregou, eu também. Cristo foi preso, eu fui. E ele fala aqui: sejais meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. A fé sem obra é morta. Ei, irmão, eu tenho fé, mas eu não tenho fé para sair de casa, não. Olha, irmão, eu tenho fé que vai acontecer. Não sei que dia, mas vai. Eu tenho fé que eu vou lá. Assim que passar tudo, eu saio de casa. Não estou aconselhando, irmão, a quem está em área de risco, sair de sua casa. Entendeu, irmão? Entenda bem. Porque a palavra do Senhor diz, irmão, quem é do Espírito, entende o que o Espírito Santo também está falando, irmão. Quem é nascido do Espírito. Então a gente observa aqui na palavra do Senhor que Tiago está chamando a atenção para nós não esquecer de como a gente era. Ah, eu olho no espelho, tô vendo como eu sou. Saí da frente do espelho, não lembro mais como é que eu era.
Não, ele está chamando o cristão para ser aquilo que ele era na presença de Deus. Deus grande, aleluia. Se Deus te usava, Deus tem que continuar te usando, filho. Se você era santo, você tem que continuar sendo santo. Nem esqueceu o que você era, não. Ao contrário, a própria palavra do Senhor diz: examinar, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar nós mesmos todos os dias, irmão, para saber se nossa fé está em dias. Nós temos que estar nos examinando, sim. Eu estou errado aqui, eu estou falho ali, tenho que me corrigir aqui, eu preciso me consertar ali. Por quê? Porque o ímpio, ele faz questão de falar onde é que você está errando. Ele está do lado: olha, irmão, você está andando assim. Olha, irmão, você está andando de jeito. Olha, irmão, você não pode fazer isso. Olha, irmão, ele está do seu lado lá, te ajudando, né? E às vezes a gente fica aborrecido, pensa: está repreendido, Satanás, está amarrado. E Deus está usando o ímpio para falar para você: ó, você está errado aqui, viu? Conserta você aqui, conserta aqui, conserta aqui. E aqui o apóstolo, ele fala a mesma coisa. Que nós não podemos esquecer como nós éramos, né? E vou mandar aqui mais um pouquinho. Diz assim: aquele que, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o apóstolo, ele chama a gente também, irmão, para praticar a palavra de Deus, para adquirir experiência, para não ser, irmão, novo, imaturo, para ser um cristão experiente, irmão. Um cristão experiente, um cristão que não se dobra, um cristão que está ali na hora que o pastor precisa, na hora que o seu líder precisa. Por quê, irmão? Porque na hora dessa, irmão, ninguém sai para fazer obra. Mas e quando podia fazer obra? Sabe o que o Senhor falou para Josué? Josué, levanta. Meu servo Moisés é morto. Meu servo, ele estava dizendo já. Meu servo, ele está aqui comigo. É morto. Agora tu vai fazer esse povo atravessar o Jordão pela orientação do teu líder Moisés e pela minha palavra, que era a orientação de Moisés, que fez o que ele foi. Deus. Agora a gente entende, irmão, que no tempo de fazer a obra, nós temos que fazer a obra, obedecer a nossa liderança e ser alguém na vida. Porque se no tempo que dá para fazer a obra, ninguém faz a obra, irmão. Nós temos que fazer a obra. E o apóstolo, ele fala bem aqui, ele é bem claro. Quando ele fala aqui: aquele, porém, que atenta bem para a palavra, para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado em seu feito. E no 26 ele fala assim: se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana seu coração e a sua religião é vã. Inútil. Uma religião, ó. É muito religioso, não faz obra nenhuma, só fala demais e só faz quando os outros vê. Tem que estar em evidência. Tira foto. Para ver que o cristão está fazendo a obra, irmão. Tira foto na praça com a Bíblia. Tira foto pregando. Não, irmão, você tem que fazer a obra todo o tempo. Todo o tempo, ninguém precisa ver você pregar, ninguém precisa ver você orando por ninguém. Entendeu? A palavra do Senhor diz que naquele grande dia, o Senhor vai dizer ao seu servo: entrai bendito do meu Pai. Aos outros bodes ele vai dizer assim: quem sois vós? Apartai-vos de mim, maldito. Né? E olha só, irmão, naquele grande dia, que dia, irmão? No dia que a obra na terra for cessada, irmão. Cessar a obra aqui e acabou, filho. Agora vai subir para prestar conta. E agora nós estamos vivendo num tempo, irmão, de pregar. Pregar para quem, irmão? Não posso nem sair de casa.
Seu celular aí, ó. É esse celular. Esse celular que você joga com ele. Esse celular que você passa mais tempo vendo coisa mundana. Muitas vezes é para o Senhor proporcionou para você estar aí, ó. Jesus te ama, meu querido. Jesus é contigo. Jesus é a sua força. Jesus é isso. Jesus é aquilo. Jesus, tá? É esse aí que vai ser seu objeto de evangelismo. Para você adquirir experiência. Para você orar por alguém. Alguém, né? Muitas vezes as pessoas ligam pro pastor Gilberto para ele orar por alguém que está lá no Maranhão. Liga para ele de volta. Ah, pastor, estou curado. Ô pastor, obrigado. Sabe, irmão? A Bíblia diz, o salmista ele fala assim: tudo que há em mim, bendiz ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. E, além do que ele tem, bendizer o nome do Senhor, até a alma dele ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor. Então ele está deixando bem claro, irmão, que nós temos que ser cumpridor da palavra. Nós não podemos ser ouvinte. Por quê? Porque assim como Deus, ele te exalta na frente de muitos, ele também pode te envergonhar na frente de muitos. Verdade. Os filhos de Cefas foram expulsar os demônios no nome de Jesus, a qual Paulo prega. Levou uma taca. Saiu desnudo e ferido, diz o texto. E Deus ainda teve misericórdia que deixou eles fugir vivo. Viu? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Pelo Satanás, pelo inimigo que estava naquele homem ali, eles acabavam com os filhos dele ali, tudo na pancada. Mas ainda fugiu nudo, desnudo e ferido, quase pelado. Com a calça na mão. Fugiu com a calça na mão, irmão. Sabe por quê? Porque foi falar daquilo que nem eles mesmos sabiam. E a gente não pode fazer isso, porque há uma grande nuvem de testemunha em nossa volta, irmão. Todo dia a gente tem que procurar nos policiar, todo dia a gente tem que procurar nos observar, nos autocorrigir, deixar a vida do irmão quieta, orar pelo irmão. Aqui também, ó, nessa carta, o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso. Orai uns pelos outros. Não falei mal uns dos outros, ou uns dos outros, não falei mal uns dos outros. Ele fala, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns com os outros. Hoje em dia, você vai confessar a culpa pro outro? Ah, é, fulano? Espera aí que eu te jogo no zap agora. Ministério acabou. Desse jeito. Não, irmão, aqui o apóstolo abrange um monte de assunto. Ele fala mesmo. Olha, nós temos que ser cristão verdadeiro, nós temos que praticar a palavra, nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós não podemos ser só ouvintes esquecidos. Prega a palavra hoje, chega em casa. O que foi pregado mesmo, hein? Qual foi o versículo? Nem lembro qual foi o livro que leu. Não lembro não, irmão. Só lembro que o menino correu pra lá, o menino correu pra cá, peguei no braço do menino, ele chega em casa, mãe, eu fui no culto, não, mas pregou sobre o quê? Sei não. O culto foi uma bênção, mas não sei onde ele pregou não. Eita Deus. Andando aqui mais um pouquinho. Deus de poder e glória. 8h35. No versículo 17 do capítulo 2, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Projeto. Não tem obra? Está morto. Igreja. Não tem culto, não tem consagração, não tem nada. Congregação morta. Porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obra é morta. Olha, Abraão, vai para o Monte Moriá e lá você vai sacrificar o seu filho. Ele ouviu. Rapaz, eu estou com fé. Dia seguinte não foi não. Não, vou matar meu filho não. Deus é meu amigo com você. Vou levar meu filho para morrer não. O único que eu tenho? Não, ele ouve. Olha, irmão. Agora, você é meu amigo, Abraão. Mas eu quero seu filho lá em cima do altar. Sacrifique ele lá para mim. E a fé dele... E agora? A fé deu uma balançada.
A fé deu uma balançada, irmão? É, dá uma balançada assim, dá. Até às vezes, irmão, quando o aluguel atrasa e você pega o envelope do dízimo, vai botar o dinheiro dentro e o inimigo, ó, o aluguel aí, ó. Atrasado. Aí a fé põe. Abraão, irmão, ele também era um homem igual a nós. Igual a palavra do Senhor diz. Ele ia sendo um homem, né, com paixões também, lutando contra as paixões. Ele orou e fogo do céu caiu. Por quê? Porque ele preferiu, eu falei, vive o Senhor em cuja presença estou. Não vai chover, e não choveu. Deus grande. Assim também é a nossa fé. Às vezes a fé vai falar para você assim, põe. Se você não duvidar, o milagre acontece. E às vezes, irmão, se você duvidar, o inimigo também já encosta. Rapaz, você é filho de Deus, hein? E tá passando uma situação dessa, aí você já começa. É verdade. Eu não aceito isso mais, não. Eu não aceito viver nessa situação. Eu não aceito viver nessa situação. Eu não aceito. E a fé fala assim, faz alguma coisa. Aí que tá agora, né, irmão? A fé mandou você fazer alguma coisa. Muitas vezes nós vamos passar por esse tipo de situação, irmão. Meu Deus. Em que nós vamos ter que usar a fé. A fé para passar pelo problema, a fé para passar pela enfermidade, a fé para dobrar o joelho. Ah, irmão, mas eu tenho um filho que ele não para em casa, mas você tem duas armas aí, o joelho da esquerda e da direita. Que ele, quando ele dobra no chão, que Deus ouve sua oração, ele freia o seu filho, ó. Meu Deus. A Bíblia diz que o exército vinha contra o povo do Senhor, irmão. Josafá pôs-se a clamar a Deus. E Deus falou, deixa comigo. Vou frear esse exército agora. Eles não vão entrar aqui, não vão atirar tranqueira nenhuma aqui. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu e falou com ele. Viu? Que haveria salvação. Então, às vezes, irmão, a nossa fé vai falar com nós. E muitas vezes a nossa fé vai mandar nós fazer coisa que você, no seu pensamento normal, no natural, assim como você entender, vai dizer, não faz isso não. Ou você faz e você vai falir. Você faz, você vai fazer isso. Por quê? Porque o inimigo sabe, irmão, que fora da terra, irmão, sentado num trono, no céu, há um Deus todo-poderoso, que ele, se ele quiser, ele vira a terra aos avessos, assim, ó, da noite pro dia, se ele quiser. Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Busca Deus. Aleluia. Você busca Deus hoje, amanhã você tem a oração de ontem. Como reforço. Você busca Deus amanhã, depois da manhã, tu tem as duas orações. E assim por diante, irmãos. A palavra do Senhor diz aqui, em Tiago capítulo 4, no versículo 6, diz assim, no versículo 5 e 6, ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, muito favor, irmão. Antes da maior graça, muito favor. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao soberbo. Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Olha só. Num versículo já diz assim, ele dá maior graça, muito favor ao humilde. É humilde? Toma favor. Toma favor. Soberbo? Deus não dá nada. E outra coisa, até na prova que ele está, ele fica. Só para você ter ideia. O texto aqui fala que o Espírito que habita em mim, em você, ele tem ciúme de você. Sabia? Às vezes eu meditando,
no versículo, parei para pensar. Ué, o Espírito que habita em mim tem ciúme de mim? Por quê, irmão? Porque tenta imaginar. Você que é casado, você selou uma aliança com a sua esposa. Você selou uma aliança com o seu esposo, né? Agora os dois são um. Igual a palavra do Senhor diz, né? Mas só que agora, você está passando, não tem ninguém vendo. A mulher bonita vai passando, você puxa o assunto, vai conversando, daqui a pouco você não dá importância mais para sua esposa. Para aquela que você dava importância de dia, de noite, você já não dá mais importância. Para o seu esposo, você já não dá mais importância. O Espírito de Deus que habita em nós, ele quer, irmão, 24 horas da sua adoração. Por quê? Você casou com ele. Selou uma aliança com ele. E olha só o que o texto diz, não sou eu, é a palavra que diz, o Espírito, né, do Senhor que habita em vós tem ciúme. Por quê que ele tem ciúme? Porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Templo, nós sabemos, quando você vai para a congregação, você está indo por templo. Ouvir o quê? Algo de Deus. Quem Deus? Dono do templo. Quando a gente volta para casa, nós voltamos com algo de Deus dentro de nós. Templo do Espírito Santo. Aleluia. E a partir do momento, irmão, que esse templo passa a ser dividido com outro, o Espírito de Deus que está em nós, habita em nós, ele tem ciúme. Olha o que a palavra do Senhor diz. Lá em Reis, a palavra do Senhor diz que quando Saul, ele recebeu a profecia, que ele era escolhido, que ele seria rei, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E se apoderou dele. É o rei de Israel. É o escolhido de Deus. Ele se apoderou dele. Quando o Espírito de Deus se apodera de Saul, algo começa a acontecer. Ele começa a profetizar. Saul começa a ser cheio de Deus. Sabe, irmão? Mas quando o Espírito de Deus começa a se afastar dele, algo começa a acontecer com Saul que nem ele mesmo percebe. A desobediência, irmão. A desobediência leva aquele que habita em você a se afastar de você. De mim, a desobediência faz isso. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus vai se afastando de Saul. Porque quando ele nota, ele está sozinho na guerra. Sozinho. Primeiro, o Espírito de Deus estava sobre Saul e ele começa a desobedecer a Deus. Vai lá e acaba com tudo. Ele vai lá e traz o gado. Vai lá e mata o rei. Ele vai lá e traz o rei. Vai lá e faz isso. Ele vai lá e faz outro. E a palavra do Senhor diz, irmão, que Deus não tem prazer em sacrifício, não. Mas que lhe obedeça. Deus eterno. Deus está falando. Deus está falando, irmão de Mar. Deus está falando. Deus está falando sobre fé. Você quer ver a sua fé continuar em pé? Guarda o seu templo. Guarda o seu templo, porque a palavra do Senhor diz, a quem vós sois servos, sois vencidos. A quem vós sois seduzido, você é servo. Se o templo está sendo seduzido por outra coisa que não é nada de Deus, irmão, tome cuidado. O Espírito de Deus pode estar se afastando de você e você não está percebendo. Porque a palavra do Senhor diz, da boca sai que o coração está cheio. Do fruto da sua boca você comerá o seu fruto. Se da minha boca, irmão, está saindo nada de Deus, o que eu estou transmitindo não é nada de Deus, a minha fé é vacilante, eu estou contemplando no espelho o meu rosto natural, saio, não lembro mais como eu sou, como eu era, o Espírito de Deus pode estar se afastando de você. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se a palavra de Deus disse, irmão, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, quem sou eu para dizer contrário? Deus vivo. Se a palavra do Senhor diz que nós temos que nos guardar, quem sou eu para dizer que você não tem que se guardar? Se a palavra do Senhor diz que você tem que ser santo, quem sou eu para dizer para você que você não tem que ser santo? Você sabendo que naquele grande dia Deus vai requerer todas as palavras que saem da minha boca.
Então, e nessa noite, você fica com essa palavra. Só o Senhor. Essa palavra, irmão, abençoada, a qual a palavra hoje foi falando sobre fé, mas também a palavra também foi de advertência, né? Advertindo nós também a tomar cuidado com o templo, com o nosso corpo, com nossa alma. Sabe por quê? Porque também foi falado hoje, né, pelo diácono Samuel, o diabo, ele está à procura da sua mente. Dominou sua mente, acabou o servo. Um abençoado contou a história do rapaz, pregava muito, né? Pregava muito eloquente. E um ancião perto dele, observando, quando terminou tudo, o ancião chegou perto dele e pisou no pé dele, a primeira vez. E ele olhou para o ancião, pisou a segunda, ele olhou para o ancião, já balançando a cabeça. Depois de um belo discurso, uma bela palavra, terceira vez, o ancião pisou no pé dele. Ele olhou para o ancião e falou: o senhor não está me vendo aqui não? O ancião olhou para ele, balançou a cabeça e foi embora. Sabe por quê? O discurso era sobre mansidão, temperança, amor ao próximo, labaraçu, biandarai. Meu Deus. Sabe, irmão? Nós somos provados pelo que nós falamos. Nós vamos colher o que a gente fala. Está na Bíblia. E é cada um. Não tem grupo, não. A Bíblia é assim, olha, vocês aí, ó, vão colher do que você falar. Não, a Bíblia diz, cada um comerá do fruto da sua boca. Deus eterno. É algo muito sério, né? A pastora desde o culto começou, né? Tá falando, Deus tem misericórdia, Deus de glória. Irmão, porque Ele é o Deus de glória. Deus. Ele é o Deus de misericórdia. Mas Ele é o Deus que corrige. A quem Ele toma por filho, olha, e quem Ele ama. A correção chegou para mim hoje, abraça ela. A correção chegou para você, abraça ela. Sabe por quê? Porque quando você abraça a correção do Pai, você alegra Ele. Está escrito em Provérbios. Aleluia. O filho sábio alegra o seu pai, mas o tolo despreza o seu conselho. Então que nessa noite, irmão, sejamos sábios, né? Tentamos cumprir a palavra do Senhor, tentamos buscar na palavra do Senhor, né? Tentamos fazer o máximo possível para estar diante do Senhor e Ele dizer: vinde bendito do meu Pai e entrai. Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.